Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos. Convida o seu amigo, a sua amiga, o seu familiar botafoguense a se juntar a nós. Esse aqui é mais um canal da mídia independente do Botafogo. Aqui nós só falamos do Botafogo. Esse é o nosso vídeo pós-jogo, Botafogo 1, Madureira 0. E depois, no final, eu vou fazer algumas considerações sobre algumas notícias que saíram na mídia. Eu já vi hoje vários vídeos da mídia botafoguense. Como eu falo, eu sou inscrito em todos os canais. E todo o vídeo que o YouTube me recomenda, eu assisto. Eu faço a minha participação, eu dou o meu like, eu faço o meu comentário, eu faço a minha interatividade. E é isso que eu te peço que você faça no meu canal também. Por quê? Porque assim o YouTube entende que o nosso vídeo é bem visto, ok? É bem aceito. E aí ele vai recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas e o nosso canal vai ter um grande crescimento graças à sua ajuda. Certo? Então, eu te falo, vai lá, dá um like, fala com o seu convidado, dá um like, fala com o seu familiar, dá um like, porque é de like que o nosso YouTube entende assim para crescimento do vídeo, correto? É com interatividade. Bom, então, vamos ao jogo Botafogo e Madureira. Botafogo 1, Madureira 0, início de temporada. É bom entender que em nenhum momento nós temos times, nós vamos ver times que vão surpreender espetacularmente no início do campeonato, porque há uma certa dificuldade dos jogadores a começar o trabalho, é um trabalho mais físico, né? Mais forma física, é um trabalho de recuperação também, de ganho físico, ganho muscular, né? Porque nas férias geralmente ganha um pouco de peso e assim causa dificuldade para o início da temporada. Bom, mas o Botafogo jogou bem em termos. Eu vou fazer aqui os comentários rapidamente, não vou fazer comentários individuais, vou fazer por setor, setorizado, tá? Como nós já falamos ontem, e observa o seguinte: tudo que eu relatei ontem no pré-jogo praticamente se refletiu durante o jogo. E eu vou fazer um pequeno comentário agora no pós-jogo. Nós sabemos que o Botafogo provavelmente entraria com 3 zagueiros, o que foi feito. Por que entrou com 3 zagueiros? Porque não tínhamos lateral de ofício. O próprio Thiago Nunes explicou essa situação, ok? Que não é interesse dele jogar com 3 zagueiros, a menos que haja necessidade clara dessa formação. Caso contrário, ele vai jogar com 2 zagueiros. Assim eu entendi. Não sei se você entendeu a mesma coisa no comentário dele, na entrevista dele do pós-jogo, correto? Então ele começou com o Gatito. Para o Gatito, eu vou dar aqui 4 estrelas, ok? Iniciou bem, fez boas defesas, não foi tão exigido, mas quando foi exigido, solucionou o problema do Botafogo e salvou até o gol do empate. Tentou fazer algumas reposições mais rápidas, sempre com a mão, com o pé ele realmente não tem bom aproveitamento, então nesse quesito aí ele vai precisar melhorar muito. A linha de 3 zagueiros me surpreendeu muito a linha de 3 zagueiros. O Danilo Barbosa pelo lado direito para qualificar a saída de bola, o Alexander pela esquerda também deu uma qualificada, zagueiro caçador, hein? Ele não fica esperando o atacante chegar na área não, ele vai lá no meio campo, até falta na intermediária do adversário ele fez, gostei. E o Alter, não é Halter, é Alter, ele já explicou isso. O Alter pelo centro deu uma velocidade maior na cobertura dos 2 lados.
tanto quanto o lado do Alexander pela esquerda ficou fragilizado, ele foi lá e fez aquela cobertura mais rápida, quanto a questão do Danilo Barbosa, que é um zagueiro mais rápido até, pelo fato de ser volante, correto? Ele também supriu bem essa função. Então, muito bom o esquema com 3 zagueiros nesta situação, correto? Nesta situação. E eu expliquei isso ontem no pré-jogo, nesta situação. Aí, vem os alas. E é sobre os alas que eu quero chamar você a atenção. Ele colocou lá o Vitor Sá pela ala direita. Na realidade, ele iria começar com o Tietê. Foi assim que ele começou, com o Tietê na ala direita, com o Hugo na ala esquerda, o Marlon e o Eduardo, e o terceiro grupo de atacantes, Vitor Sá, Tiquinho e Jefinho. O que ele observou nesse inteirinho aí que começou desse jeito? 3-4-3. Começou 3-4-3. Ele observou que ele poderia puxar o Tietê para o meio-campo e fazer com que o Vitor Sá trabalhasse na ala. Então ele teria mais número no meio-campo e teria um jogador com capacidade. É aí que eu quero chamar a atenção. Um jogador com capacidade para fazer a ala direita. E depois você vai ver que pela substituição e por tudo que eu falei no pré-jogo, eu estava certo. Mas dentro disso eu quero fazer uma consideração particular. Nesse caso, ele fez a substituição do ala, porque o Vitor Sá saiu muito cansado. Ele fez a substituição do ala, mas ele errou quando ele colocou ali o Segovinha. E eu vou explicar isso. Então, para essa dupla de alas, no caso o Vitor Sá e o Hugo, que foi como fez a maior parte do tempo, eu dei aqui 3 estrelas. Para o trio de zagueiros eu dei 4 estrelas e para os 2 alas eu dei 3 estrelas. O Tietê e o Marlon, muito mais pela falta de qualidade do Marlon, falta de interesse, eu não sei o que está acontecendo, eu dei 2 estrelas. O Marlon prejudicou muito o funcionamento do meio campo e o funcionamento até do Tietê. Porque quando você tem uma função de fazer essa transição com velocidade, como é o Tietê, e aí você não tem o passe qualificado vindo do primeiro volante, você perde. Aí você tem que fazer a vez do primeiro volante para levar, e aí complica o jogo, porque o Tietê às vezes prende um pouco a bola e às vezes vai ter que prender no lugar errado, que é defensivamente. Então eu dei 2 estrelas e eu acredito que pelo esquema de 4, na linha de 4 atrás, lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo, o Marlon Freitas vai perder a posição para o Danilo Barbosa, que vai ocupar ali a posição de primeiro volante, enquanto não chegam outros contratados. E eu acredito que o Danilo Barbosa vai ganhar essa posição aqui do Marlon Freitas. Então eu dei 2 estrelas porque ficou prejudicado ali o trabalho. Depois vem o Jefinho e o Eduardo. Jefinho, Eduardo e Tiquinho. Porque depois que mudou tudo, o Eduardo começou a cair um pouco mais para frente, o Tiquinho centralizado e o Jefinho pelo lado esquerdo. Jefinho muito bem, voltou bem. Eu falei que ele estaria muito diferenciado na questão de escolha de jogadas. Ele fez boa participação, ele deu a volta e foi atuar como 9 no passe do Hugo. Tiquinho, ele entendeu essa movimentação, ele viu a saída do Tiquinho, ele contornou por trás e deixou o espaço para o Hugo, porque como eu falei, cara, para você jogar com um ala de velocidade, você não pode ter um ponta fixo, que foi o que aconteceu na substituição do outro lado. Ele botou o ala e botou um ponta fixo, e depois deu uma entrevista totalmente incoerente. Você vai entender por que foi incoerente, ok? Então, o Jefinho viu isso e já se posicionou como centroavante no lugar do Tiquinho e deixou o espaço para o Hugo como ponta esquerda fazer assistência. Então eu expliquei isso, que o Jefinho viria com uma nova mentalidade tática,
uma nova mentalidade tática. Ele não caiu fisicamente, ele foi muito incisivo fisicamente e taticamente ele deu complemento a esse trio de ataque, que no caso aconteceu de acabar sendo o Eduardo, porque o Tietê veio para o meio e o Vitor Sá foi trabalhar como ala, correto? Então, o trio de atacante eu dei 3 estrelas, muito por conta dessa dificuldade, né? Tiquinho é um jogador ágil, mas ele é pesado, precisa de um pouco mais de trabalho para voltar a ganhar aquela agilidade, precisa de um pouco mais de paciência para poder concluir, tentou concluir algumas bolas precipitadas, com até aquele afã de querer sair da linha ali do jejum, né, de gols, então não é o caso ali. E o Eduardo começou, aí caiu de produção, mas eu tenho falado em todos os vídeos, é necessário um jogador para fazer a vez do Eduardo, porque ele jogou 45 minutos, ele não jogou 45 minutos não, ele jogou 100 minutos, ele jogou 45 mais 3 do acréscimo do primeiro tempo, e depois jogou 45 mais 7 do acréscimo do segundo tempo, ele jogou 100 minutos o Eduardo. Certo? Jogou 100 minutos. E isso, né, cara, para um jogador da idade dele, para o calor que estava ontem, não é possível. E aí vem o detalhe da entrevista do Thiago Silva, do Thiago Nunes. Eu concordo com ele em determinadas situações. É início de temporada, a torcida tem que ter entendimento que o que passou, não pode se levar adiante por muito tempo, porque vai prejudicar a capacidade mental do jogador. Não vai atrapalhar o trabalho, vai atrapalhar o jogador individual na mente do jogador. E ele, na mente estando ruim, o time não vai progredir, tá? Mas ele fez uma contextualização de 2 aspectos. O primeiro, sobre o Diego Hernandes, que eu não concordei. E sobre o Valentim Adamo, porque você vê que o Valentim Adamo, cara, ele não será utilizado, não adianta, porque ele já disse que o jogador não tem ainda o entendimento que ele precisa para poder almejar alguma posição. E aí vem as substituições. As substituições foram simples. O Júnior Santos entrou no lugar do Vitor Sá, correto? Concomitantemente, ele também botou o Segovinha. Só que ele botou o Segovinha praticamente em cima da linha lateral, pela lateral direita. E eu expliquei isso do lado esquerdo, quando no final do segundo turno, tentou colocar o Vitor Sá e o Luiz Henrique. Eu expliquei, cara, não existe isso. Você não pode colocar um ala que tenha mais velocidade do que o seu ponta. A não ser que o seu ponta tenha a capacidade de fechar para ser meia. E aí é que eu falei ontem também, na minha humilde opinião, a primeira opção para uma mudança seria o Diego Hernandes. Se ele iria utilizar o Segovinha parado na ponta, e ele disse, Thiago Nunes disse, que treinou com o Diego Hernandes centralizado. Por que ele não colocou o Diego Hernandes ali para fazer a vez do Eduardo, mesmo sendo colocado como ponta? Ele colocaria o Diego Hernandes como ponta, fazendo aquele papel que fazia o Everton Ribeiro pelo nosso rival e agora vai fazer lá no Bahia. Correto? Era simples. Não, ele botou o Segovinha em cima da linha lateral e botou o Júnior Santos como ala. Porra, o Júnior Santos não conseguiu passar e o Segovinha não conseguiu fazer nada. O Segovinha pegou na bola 2 vezes, driblou para o meio, perdeu a bola as 2 vezes, proporcionando contra-ataque ao time adversário. E na única vez que o Júnior Santos recebeu uma bola em profundidade para passar na velocidade pelo lateral, não, ele preferiu voltar com a bola para trás e foi desarmado ali também. Então, o que eu expliquei, falta de capacidade de entender o que requer aquela função. Não é aquela posição, é aquela função. Você está fazendo uma função de ala. Um jogador que é ponta, o que não aconteceu com o Vitor Sá, porque o Vitor Sá fez o papel.
E aí eu digo, e o Thiago Nunes também falou, e nesse ponto eu concordo, que é a capacidade do jogador entender o que ele tem que fazer. Ele não tem que ser ponta. Olha, eu vou fazer aqui uma parte. Quando eu jogava bola, joguei um pouquinho, fiz algumas experiências, e eu tinha versatilidade. Eu comecei como ponta direita, depois eu fui jogar de centroavante e depois eu fui jogar de meia. Tudo amadoristicamente, correto? E quando eu chegava no time para fazer uma peneira, você joga de quê? Eu jogo de ponta, mas posso jogar de centroavante e posso jogar de meia. Não, pode ir embora, eu quero um jogador que tenha uma posição. Cara, isso em 1980, 1982, 83, quando eu era garoto, eu era jovem, né? Inclusive um abração pro meu amigo Maurício, 89, meu parceiro, ponta direita, eu era centroavante. No mesmo time, na divisão de base, lá atrás, quando ele não pensava em ser nada, eu continuo não sendo nada, mas ele pensava em não ser nada e foi o craque, né? Foi o nosso craque, correto? Tirou a gente da fila. Então, um abração para você, Maurício de Oliveira. Um grande abraço. Então é por aí. Hoje, não. Hoje, se você vai jogar, você joga de quê? Eu jogo de ponta. Mas você sabe fazer uma ala? Você sabe fazer um meio? Você sabe jogar um pouquinho mais centralizado? O que você sabe? Como você pode ajudar o time? Eu sou ponta. Não, então agora eu não quero. Então o jogador mudou. Tem que saber fazer várias posições. Eu vou passar um pouco do tempo, mas eu preciso fazer essa contextualização. Bom, agora eu quero fazer aqui a contextualização do seguinte, de notícias que eu vi, tá? Eu vi notícias em canais da mídia botafoguense. Se você acompanha as mídias botafoguenses, você sabe do que eu estou falando. Primeiro, do interesse do Botafogo no Thiago Alcântara. Cara, zero chance. Eu ia botar aí 0,01%, mas eu vou botar para você zero chance. Entenda comigo o raciocínio. Quem é Thiago Alcântara? Thiago Alcântara é um brasileiro naturalizado espanhol, se não me engano também tem até a nacionalidade italiana, não sei, mas espanhol eu tenho certeza que ele é. Casado na Espanha, multicampeão na Espanha, inclusive de Ligas dos Campeões, Copa das Confederações, multicampeão pela seleção da Espanha, inclusive ele é um jogador da seleção da Espanha, correto? E que hoje atua no Liverpool, um dos maiores times do mundo. Tá na reserva? Tá na reserva. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que entender. Cara, Thiago Alcântara tem 32 anos. O contrato dele termina agora em junho. O irmão dele, Thiago Rafinha, joga no Catar. Então, praticamente, Thiago Alcântara tem uma boa entrada no Catar. Na Liga Árabe, Arábia Saudita, também tem. Pelo fato de ter todo esse currículo a seu favor. Além disso, Thiago Alcântara tem currículo para entrar de volta na Espanha, ainda que seja de um nível um pouquinho menor do que aquele de Real Madrid e Barcelona. Mas pode entrar ali no Valência, pode entrar no Real Sociedade, pode entrar no Vila Real, pode entrar no Betis, pode entrar no Sevilha, pode entrar em qualquer um desses times. Pode entrar também nos times de menor expressão também da Inglaterra, como Aston Villa, West Ham, Nottingham Forest. Cara, um mercado para ele não falta. Sem falar na Liga do Catar e na Liga da Arábia Saudita. Tem ainda a Liga Americana, que paga muito mais do que a Liga Nacional. Então, meu amigo, entre o Botafogo tem interesse. Eu digo o seguinte, nem para o Flamengo, aonde ele foi criado, eu sei que ele foi criado lá no Flamengo, saiu, o Thiago Alcântara, ele saiu daqui do Flamengo, o nosso rival, com 12 anos, se não me engano 12 anos ou menos, saiu daqui do Brasil com 12 anos, ok? Levado pelo pai dele, o Mazinho. Mazinho, um grande abraço para você, meu irmão, tudo de bom, Jesus te abençoe, é isso aí, levado pelo Mazinho. Então, cara, não vai voltar para o Brasil. Não vai voltar para o Brasil. E se voltasse para o Brasil, não ia para o Botafogo. Não tem condições. Não tem condições. Condições zero. Então, quando você fala o Botafogo tem interesse. Cara, você tem que ver todo um contexto do que está acontecendo. Todo um contexto. Ok? Não vai ser assim. Não vai.
Não adianta iludir a torcida, não adianta. E isso é ilusão. Quem falou, não falou uma coisa real. Ele pode até ter falado alguma coisa real de um boato que ele tenha ouvido, mas não é real a possibilidade. É isso que ele tem que botar, cara. Há interesse, mas a chance de sucesso é zero. É zero. Eu sei que o Thiago Alcântara termina o contrato dele em 30/6/2024, mas não virá para o Brasil. E se vier para o Brasil, não vem para o Botafogo, porque tem outros times interessados, inclusive o time de origem dele. Então não vem para o Botafogo, ok? O outro jogador é o Igor Jesus. Eu fui ver ali o perfil do Igor Jesus. E aí, nesse caso, como você sabe, eu sempre coloco aqui, todos os jogadores que você vai ver lá para trás dos vídeos, você vai ver a fotografia, sou eu que coloco para você ter uma noção daquilo que está se falando. Então, o Igor Jesus, ele já está jogando na Arábia Saudita, o contrato dele também termina em 30/6/2024, ou seja, já pode assinar o pré-contrato. Mas qual é o detalhe? Também tem interesse de outro clube. E aí você vai ver que eu deixei marcado o valor da multa rescisória. Cara, jogador de 22 ou 23 anos, canhoto, 1,80 m, segundo informações, é um excelente jogador. Então não tem jeito, cara, é chegar lá e pagar os 2 milhões. É 2 milhões de euros, cara, é 14 milhões. Vai lá e paga. Porque você vai perder, filho. Atlético Mineiro, outros clubes interessados, você vai perder. Se não chegar lá e pagar. Oferece ali para o jogador, que já que está em final de contrato, pega o pré-contrato, mas oferece já lá 1.600.000 na bolsa, na conta dele, e já faz lá o pré-contrato. Vai lá e paga, não fica fazendo esse tipo criando esse tipo de interesse que você não vai resolver. Entendeu? Então, eu aprovo esse jogador. Jogador novo, jogador que pode dar ali uma sequência, porque ontem o Jeanderson também esqueci de falar aqui, ó, Jeanderson e Segovinha, cara, pelo amor de Deus, Jeanderson tá na moda de tropa, cara, se preocupa em melhorar a tua condição física, se preocupa em melhorar a tua percepção de jogo, esquece com visual, cara. Esquece com visual não leva a nada. Tu tá entendendo? Preocupa. Olha, jogadores como o Gabigol voltaram mais cedo para treinar, cara. Você tá entendendo? Para aprimorar, para ter gana de querer ser. Você não é, você tem que querer ser ainda. Então faça isso. Um conselho para você, Janderson. Faça isso, tente melhorar a sua parte física, a sua parte técnica, escolha melhor as suas jogadas. Entendeu? O Segovinha é a mesma coisa. Teve uma hora lá que o cara bateu o pé e ele correu, ele medrou. Então tem que ganhar, entendeu? Tem que ganhar a força, tem que ganhar a técnica. Então é por aí, tá? Então essas são as minhas considerações falando desse jogador, Thiago Alcântara. Ah, sim, eu vou colocar aqui, eu vou chegar a 25 minutos, tá? Hoje eu vou chegar a 5 minutos. Eu vou chegar aqui a questão do Martim Benítez, porque você sabe, quando você pesquisa um jogador, o algoritmo já entende que você tem interesse. E aí o SofaScore botou uma menção, fez uma menção lá ao Martim Benítez, que eu falei que poderia ser colocado ali como uma peça de contraponto com o Eduardo, ajudar o Eduardo. Ontem, por exemplo, se tivesse o Martim Benítez, você poderia ter botado o Martim Benítez e ter descansado o Eduardo, mas não, o Eduardo jogou 100 minutos. Agora você imagina isso em 48 jogos, 38 do Brasileirão, mais os jogos da pré-Libertadores, mais os jogos da Copa do Brasil e mais os jogos do Cariocão. Você bota aí 60, 70 jogos. Cara,
São 7.000 minutos. 7.000 minutos que o Eduardo vai jogar, cara. Não aguenta, não aguenta. Ok? Então é por aí, tá? Eu vou colocar tudo aqui, você sabe, pode vir antes, pode vir depois, mas você vai entender. Um grande abraço, meu nome é Salsinho. O nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilhe nossos vídeos e dá like, ok? Pede pro seu convidado dar like, pede pro seu familiar dar like. É de like que o YouTube vai nos recomendar para mais e mais pessoas, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.